Bom, boa noite a todos. É com muita alegria que a gente começa essa conferência e é um tema extremamente importante e para nós que apresentamos a espirulina, então você vai ficar ainda mais preparado para poder falar das propriedades da espirulina. Então você vai ver o quanto ela é importante no cérebro. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é falar um pouquinho rapidamente sobre o cérebro e tentar dizer como ele funciona, de uma forma muito rápida e simplificada, até porque a complexidade do cérebro é algo muito grande. Portanto, nós não temos o objetivo de dar uma aula sobre a neurologia como um todo, apenas bases para que a gente possa entender aquilo que vai ser falado mais na frente. Então, o cérebro é, de fato, um órgão fantástico, provavelmente o órgão mais importante do organismo animal e do ser humano, e ele não é muito grande quando comparado com outros órgãos do organismo humano, ele não é tão grande assim, mas apesar de não ser tão grande, ele é de uma importância capital. E uma coisa que é interessante é que toda a nossa relação com o mundo depende do cérebro. Aquilo que a gente se relaciona, como você vai reagir, como será o seu comportamento, tudo isso tem a ver com o cérebro. E o cérebro, na realidade, ele, apesar da complexidade dele, apesar dele ser tão complexo quanto ao funcionamento, é tanto que nós que fazemos parte da neurociência, a gente gosta de dizer que a gente está ainda na pré-história do conhecimento do cérebro como um todo. Mas, apesar dele ser tão complexo do ponto de vista funcional, ele é simples do ponto de vista organizacional. Então, por exemplo, nós temos no cérebro, o cérebro é composto por células, ou seja, elementos menores que a gente chama de células, que são invisíveis ao olho nu. Quando a gente olha o cérebro, ele cabe praticamente nas nossas duas mãos, a gente pode colocar ele dentro das nossas duas mãos. Então, você vê ele ali de forma macroscópica, só que ele é constituído de células que são microscópicas. E é nessas células onde se passa tudo que o cérebro faz. Então, essas células são dois tipos diferentes, os neurônios e as células da glia, ou células da neuróglia. Então, são dois tipos de células. E para você ter ideia, apesar de não ser tão grande, mas dentro do cérebro existe aproximadamente 100 bilhões de neurônios. Você tem ideia, o Brasil é um país imenso, tem 200 milhões de habitantes. Eu e você tem dentro da cabeça 100 bilhões de neurônios. E se você contar que para cada neurônio você vai ter 10 células gliais ou 10 neuróglia, então aí você vai ter 1 trilhão de células neurogliais, ou células da neuróglia, e está tudo isso dentro daquilo que a gente chama de cérebro. E tudo isso funcionando dia e noite. O cérebro não para nunca de funcionar. É por isso que, quando a gente está dormindo, a gente sonha. Sonhar é o cérebro em ação. Então, esse desenho que você está vendo aí agora é apenas mostrando os neurônios e as células da neuróglia. Então, você tem aqui os neurônios, esse é o modelo mais comumente o encontrado, existem vários tipos de neurônios, mas esse é o mais comumente usado. Esses neurônios, eles estão em comunicação um com o outro. Um neurônio chega a se comunicar com até 100 outros neurônios. E essa comunicação de um neurônio com o outro chama-se sinapse. E é o que nós estamos vendo aqui, nesse quadradinho menor. Vocês estão conseguindo ver minha flecha aí? A flecha que eu estou apontando? Então, aí aqui, ó, nesse quadradozinho menor, você tem o ponto de contato de um neurônio com outro, que a gente chama de sinapse.
Sinapse é onde um neurônio vai se encontrar com o outro e vai se comunicar. Os neurônios se comunicam, eles conversam entre eles. E entre os neurônios nós temos as células gliais, que são importantíssimas também para o funcionamento do cérebro. Uma coisa interessante, a Bíblia diz que a gente é o que a gente pensa que é. Então, a nossa existência, o nosso comportamento está intimamente ligado com aquilo que se passa dentro do cérebro. E o cérebro é a fonte dos pensamentos, não é? E o comportamento da gente depende dos nossos pensamentos. A Bíblia diz que o que a gente pensa, a gente é. E a gente sabe que é basicamente isso que acontece na fisiologia. Se você pensa que é uma coisa, você vai se tornar aquilo de fato. Doutor Então, Fernando, pois não. só para responder, nós não estamos enxergando lá o ponto, quando você destaca a sua caneta, nós não estamos visualizando, tá? Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Eu não sei. Agora vocês estão. Deixa eu ver aqui se eu acho outra forma. Estão vendo agora esse ponto vermelho? Ok, sim, agora sim, perfeito. Ok, beleza, vai ser melhor com ele. Então, continuando, a gente já viu como é o cérebro, a importância dele e do que ele é constituído. Então, eu vou voltar lá naquela figura só para mostrar essa figura aqui, ó. O cérebro em si, você vê ele macroscopicamente, mas ele é composto de unidades que a gente chama de células e que são microscópicas. Então, você só vê no microscópio. Essas células são dois tipos diferentes. Os neurônios, e eu estou apontando aqui ó, com o lápis vermelho, o neurônio, aqui estão os neurônios, e as células da neuróglia, as células gliais, que são células que estão ali para servir, são como os garçons que vão servir aos neurônios. Neurônios são células extremamente exigentes. Eu poderia dizer que, se a gente for classificar dentro do organismo humano, os neurônios são os reis e que precisam ser servidos e são extremamente exigentes. É tanto que a gente sabe que 2 minutos sem oxigênio, o neurônio morre. Qualquer pessoa que ficar 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, vai depender de uma pessoa para outra, sem oxigênio ele morre, porque os neurônios vão morrer. Você vê como são células exigentes. E para você entender também que esses neurônios, existem 100 bilhões de neurônios dentro do cérebro da gente. E existe 1 trilhão de células neurogliais dentro desse cérebro também. Um neurônio vai estar se comunicando com aproximadamente 100 outros neurônios através de contatos que a gente chama de sinapse. E é nessa sinapse aqui, onde eu estou passando o meu lápis vermelho, que se dão as comunicações dentro do cérebro. E um neurônio vai conversar com o outro através desse ponto de contato que a gente chama de sinapse. Então, os novos descobrimentos da neurociência nos levam a ver que existem várias coisas que são importantes para que você tenha um cérebro sadio. Se você tem um cérebro sadio, você tem um comportamento sadio e você tem uma existência sadia. Então, a ciência tem mostrado a importância, por exemplo, de exercícios cerebrais, ou seja, de estudos mesmo. Que você está desafiando o seu cérebro a coisas novas. Isso vai fazer com que ele se desenvolva melhor. O exercício físico também está mostrado que tem um efeito positivo sobre o cérebro da pessoa. Né? Outra coisa importantíssima, é aqui onde a gente vai entrar, onde eu estou apontando aqui, onde está essa seta vermelha, é a influência da nutrição e da química sobre o cérebro. Então, a neurociência tem mostrado, principalmente nos últimos tempos, o quanto é influenciado o cérebro por aquilo que nós comemos. E nós vamos entender o porquê. Então, você veja o seguinte, que o cérebro ele necessita muito de energia. Então, por exemplo, de 10 gramas que
uma pessoa consome de açúcar, por exemplo, o cérebro ele vai pegar para ele 4 gramas, ou seja, praticamente 40%, entre 25% a 40% de energia que o organismo consome vai para o cérebro. Você vê como o cérebro ele é ativo, o quanto ele exige do organismo. Então, se você não tiver uma alimentação adequada, em energia e em outros elementos que o cérebro precisa, você vai ter deficiência cerebral. De uma forma ou de outra, você vai ter deficiência cerebral. Coisa importante também, os neurônios eles se comunicam um com o outro através de substâncias que nós chamamos de neurotransmissores. Então, grave esse nome, neurotransmissores. Ou seja, é o mensageiro que vai enviar a mensagem de um neurônio para o outro. E isso vai fazer com que o cérebro ele possa reagir frente a um estímulo. E isso são os neurotransmissores que existem nos neurônios e que vai fazer com que a mensagem passe de um neurônio para outro. Então, existe aproximadamente mais de 50 neurotransmissores. Agora, eu vou destacar apenas os mais importantes. E a gente vê a importância desses neurotransmissores para o funcionamento do cérebro. Por exemplo, a acetilcolina é um neurotransmissor que está envolvido com a memória. E, por exemplo, na doença de Alzheimer, normalmente está associada a uma deficiência de acetilcolina. Então, quando se tem uma deficiência desse neurotransmissor, que é a acetilcolina, você vai ter uma deficiência de aprendizado, uma deficiência na sua memória e você vai ter, quando envelhecer mais, você vai desenvolver a doença de Alzheimer. Se você tem níveis de acetilcolina bom, então a sua memória e sua concentração vão estar boas. Outro neurotransmissor muito importante é a adrenalina. Então, a gente escuta muito falar, esse camarada, a adrenalina dele é meio rápida, né? Então, essa adrenalina ela está envolvida com o teu estado de alerta, com a ansiedade, com o estresse, com a hipertensão, com taquicardia, né? Com esgotamento, com até a obesidade e com a insônia. Então, a deficiência da adrenalina vai levar a um estado de diminuição de concentração, o camarada vai ter dificuldade de concentração e ele vai ter uma fadiga, e vai estar cansado frequentemente. Outro neurotransmissor importante é a dopamina. Essa dopamina ela é extremamente importante para o mecanismo da sociabilidade, ou seja, como você vai se comportar no meio social. Ela também age sobre a libido, ou seja, sobre o apetite sexual. Deficiências de dopamina vão levar a um estado emocional bastante degradado, vai diminuir a libido do indivíduo, vai levar o camarada a ter uma certa necessidade de uso das drogas, do álcool, vai provocar insônia. A deficiência da dopamina está ligada à doença de Parkinson, que é tão comum, que nós vamos falar. Também está ligada à hiperatividade, não é? E também vai aumentar a percepção da dor. O indivíduo vai ficar um camarada que vai sentir mais dor do que o normal. Esse outro tipo de neurotransmissor, que é o GABA, o ácido gama-aminobutírico, ele está o neurotransmissor do relaxamento, é aquele que vai deixar você mais relaxado quando os níveis dele estão corretos e também vai te dar um poder de concentração melhor. Se tiver uma deficiência do GABA, a pessoa vai ser ansiosa, vai ter insônia, vai ter uma compulsão para comer, vai ter diminuição do estado emocional e diminuição de libido. O outro neurotransmissor é a noradrenalina, que esse aí está ligado com o estado de alerta, com ansiedade, com estresse, hipertensão, com aumento de libido, com a questão da obesidade.
Então, diminuição da noradrenalina vai provocar cansaço contínuo, diminuição de concentração. O camarada vai ter um desejo para comer doces, frequente, vai diminuir libido e vai ter uma tendência a ter fibromialgia. E, por último, a serotonina, que é o hormônio da libido, da sociabilidade, também da paciência e do relaxamento. Deficiências em serotonina vão levar à depressão, à ansiedade, à insônia, à agressividade, o camarada ser impulsivo, diminui a libido também, leva o camarada a abusar de drogas, do álcool, a dores de cabeça constantes, a fibromialgia, a pânico, ao toque, né, essas doenças de repetição e a desejos para a comida de doce. Então, existe, como eu falei, aproximadamente 50 tipos de neurotransmissores. Eu estou falando dos principais e mostrando a importância desses neurotransmissores para o comportamento de um ser humano. Daqui a pouco você vai entender por que eu estou falando isso. Então, o mais interessante é que a ciência descobriu, há não muito tempo atrás, o papel da alimentação sobre a regulação desses neurotransmissores. Ou seja, está provado que aquilo que você come vai ter uma influência sobre esses neurotransmissores. Então, por exemplo, o triptofano, que é um aminoácido, ele é o precursor da serotonina, da melatonina e da niacina. Todos esses que eu estou falando aí, a serotonina, que é aquele hormônio do prazer lá, que a gente viu, ou seja, o neurotransmissor do prazer, a melatonina, que é do sono, que vai fazer com que você tenha um sono melhor. Então, o precursor é o triptofano. O triptofano é um aminoácido que vai estar dentro de proteínas. E esse triptofano, então, se você consome bem o triptofano, você não tem deficiência de triptofano, então você vai ter um relaxamento completo e uma melhora do sono. Outro aminoácido importantíssimo é a tirosina. A tirosina é precursor da dopamina e da noradrenalina, que são aqueles dois outros neurotransmissores que eu acabei de falar e que estão ligados com a libido, com a doença de Parkinson e a hiperatividade. Então, se houver deficiência de triptofano e tirosina na alimentação, o indivíduo vai desenvolver todo esse tipo de sintomatologia que eu estou falando para você, porque ele vai ter deficiência em neurotransmissores. Outra coisa super importante, sem vitamina B6, mesmo que você tenha uma alimentação rica em triptofano, você não terá serotonina, melatonina e niacina. Porque para que o organismo transforme o triptofano em serotonina, melatonina e niacina, é necessário a vitamina B6. A mesma coisa é com a tirosina. Para que ela seja transformada em dopamina e noradrenalina, tem que existir vitamina B6. Agora, olha esse quadro aqui, para você entender o porquê que eu estou falando isso. Olha, isso aqui é a constituição da espirulina, que é o nosso alimento, que é o alimento que a gente apresenta para as pessoas. Então, voltando, lembre-se, nós precisamos de triptofano e tirosina e vitamina B6. Olha aqui, a espirulina é riquíssima em triptofano, um dos alimentos mais ricos em triptofano. A espirulina é riquíssima em tirosina, um dos alimentos mais ricos em tirosina. A espirulina é riquíssima no ácido glutâmico, que é o precursor do GABA, que é aquele outro neurotransmissor. Ou seja, sem tirosina, sem triptofano e sem ácido glutâmico, nós não vamos ter aqueles neurotransmissores. Se não tem os neurotransmissores, doenças de comportamento vão ser desenvolvidas na pessoa. Outra coisa importantíssima, porque como eu falei para vocês, se não tiver vitamina B6, não adianta ter o triptofano nem a tirosina. Tem que ter triptofano, tem que ter tirosina, e a espirulina tem muito triptofano e tem muito tirosina, mas se não tiver a B6, não vai servir. Olha aí, a espirulina, regarde aqui, olha aqui, ó, nessa seta verde.
A espirulina é riquíssima em vitamina B6 e também em outras vitaminas do complexo B. Mas olha aqui, então, comendo espirulina, você vai ter triptofano, você vai ter tirosina, você vai ter ácido glutâmico e você vai ter a vitamina B6, tudo junto num pacote só e com uma grande acessibilidade, ou seja, uma grande capacidade que o organismo tem de digerir a espirulina, por causa da membrana plasmática dela, que não tem celulose. Sensacional. Então, só essa introdução aí já dá para a gente ver o quanto a espirulina é importante. Ó, aqui o quanto a espirulina é riquíssima em minerais. Isso aqui também, daqui a pouco, a gente vai falar a importância dos minerais para o cérebro. Olha aqui também o quanto a espirulina é rica em ácidos graxos, não é? Que são super importantes, como a gente fala de ômega 3, ômega 6, ômega 3, que é importantíssimo para o metabolismo cerebral, pois está aqui, a espirulina é riquíssima também. E a espirulina é riquíssima em fitonutrientes, que são importantíssimos também para o mecanismo cerebral, e a gente vai falar já já. Então, como eu já tinha falado um pouco, o cérebro precisa de muita energia. Sem energia, ele não funciona. Você tem ideia de 10 gramas de glucose que o organismo consome por hora, que é o que ele precisa, 4 gramas serão requisicionadas pelo cérebro. O cérebro precisa de muita energia. A espirulina é extremamente rica em energia e uma energia boa, não é energia de açúcar. Então, carências de nutrientes vão levar a problemas mentais e emocionais graves. Então, se você tem uma carência de nutrientes, você vai ter irritabilidade, você vai ter depressão, falta de concentração, perda de memória e vai desenvolver doenças de Parkinson, Alzheimer e tantas outras que nós vamos ver aqui ainda. Então, vamos ver quais são os efeitos do consumo da espirulina no cérebro. A gente já teve essa introdução para entender basicamente o porquê que a espirulina é importante para o cérebro e deu para a gente entender mais ou menos. Agora vamos ver como ela funciona no cérebro, a espirulina. Existe essa doença que hoje atinge aproximadamente 5% da população mundial. Então vamos falar aí do Brasil. O Brasil tem 220 milhões de habitantes. Então, 220 milhões de habitantes, existe aproximadamente no Brasil 11 milhões de pessoas que têm esse tipo de problema, transtorno por déficit de atenção e hiperatividade. Eu acho que você já ouviu falar, não, mas essa criança é hiperativa, ela não para quieto, por isso que ela não consegue aprender. Então, esse é o principal sintoma de que quem tem a TDAH, ou seja, o transtorno por déficit de atenção e hiperatividade. Essa doença, ela hoje atinge muita gente no mundo, né? Então, no Brasil, vai atingir em torno de 11 milhões de pessoas, ou seja, uma São Paulo, praticamente, uma Rio de Janeiro, né? Se a gente for colocar aí em termos de comparação para a gente entender melhor. Então, veja que coisa interessante. Esse transtorno por déficit de atenção e hiperatividade, ele está relacionado com deficiência da glutamina, a L-glutamina, que é um precursor do GABA, que é aquele neurotransmissor que eu acabei de falar para vocês, que é o ácido gama-aminobutírico. Então, esse trabalho aqui mostra claramente isso. Outra coisa, deficiências também em ácidos graxos essenciais levam a o transtorno por déficit de atenção e hiperatividade. Outra coisa também que vai levar a essa doença, transtorno por déficit de atenção e hiperatividade, é deficiência em vitaminas B6. Eu coloquei aqui as deficiências que levam a essa doença e coloquei ao lado, como você está vendo, os trabalhos científicos que mostram o que eu estou falando. Nós não estamos falando nada porque acha. Isso está provado cientificamente, ou seja, essa doença, transtorno por déficit de atenção e hiperatividade,
que atinge aproximadamente 5% da população humana, ou seja, um contingente imenso, se deve a uma deficiência na alimentação de L-glutamina, que é um precursor do GABA, a uma deficiência de ácidos graxos essenciais, que também é precursor do GABA e de outros neurotransmissores, e uma deficiência de vitamina B6. Agora veja só que coisa maravilhosa. Esses dois pesquisadores, Servula e Aguirre, eles fizeram um trabalho com 1.567 estudantes na Nicarágua. E eles deram aos estudantes que um grupo testemunha e o grupo que consumia 1 grama só de espirulina por dia. O que é que eles notaram? Eles notaram que aqueles que consumiam espirulina, 81% deles tiveram melhora nos resultados escolares. Dá para entender o quanto a espirulina é importante? Então, num universo muito grande de estudantes, esses dois pesquisadores, eles fizeram essa pesquisa em 1995, mostraram o quanto a espirulina é importante no processo do aprendizado e na melhoria da concentração. Então, esse outro trabalho aqui que foi feito nos Estados Unidos, inclusive por pesquisadores da Harvard, eles trabalharam com 140 crianças. E aí eles, depois que fizeram o grupo testemunho, o grupo que consumia espirulina, eles notaram o seguinte, isso com crianças sensíveis, crianças que já tinham complicações, né? Crianças que já eram com deficiência de aprendizado, provavelmente com TDAH. Então, eles notaram que as crianças que consumiam espirulina tiveram uma melhora expressiva na concentração, elas se tornaram menos agressivas, menos deprimidas, menos angustiadas e mais obedientes, só por causa do consumo de espirulina. Esse outro trabalho aqui, muito interessante, feito em 2001, ele mostra que, num programa de leitura específica que estimulava as crianças a ler, eles fizeram 3 grupos de crianças. Um grupo que não consumia a espirulina e um grupo que consumia 1,5 gramas de espirulina por dia e um outro grupo que consumia 3 gramas de espirulina por dia, e esse trabalho durou 3 meses. Ao final, eles notaram que no grupo que consumia espirulina, seja 1,5 gramas ou 3 gramas por dia, houve uma melhora de 40% da memória e 20% da concentração. E outra coisa espetacular, e a gente vai ver isso mais na frente ainda, é que os grupos que comiam espirulina tiveram uma redução nas taxas de alumínio dentro do cérebro. Então, ou seja, o efeito desintoxicante da espirulina a nível do cérebro. Então, esses trabalhos mostram claramente que a espirulina vai ser e é um bom alimento para evitar o transtorno por déficit de atenção e hiperatividade. Outra doença que a gente hoje escuta falar muito é a doença de Alzheimer. Essa doença atinge principalmente pessoas já de uma certa idade, a partir dos 60, 70 anos, 80 anos principalmente. Portanto, é uma doença neurodegenerativa, que é uma degeneração cerebral e que vai acontecer principalmente a nível do córtex cerebral. Então, o cérebro tem um córtex, que é a região periférica, e esse córtex vai diminuir de tamanho. É tanto que, olha aqui, um cérebro normal, onde eu estou passando o cursor vermelho, e um cérebro com Alzheimer, diminui de tamanho. Então, nessa doença de Alzheimer, o cérebro vai perder muito neurônio, eles vão morrer. Então, observe aqui nessa figura, do lado esquerdo, onde eu estou apontando, isso é um cérebro normal. Aqui nós cortamos ele transversalmente. Observe do lado direito uma pessoa com um cérebro atingido pelo Alzheimer, já em estado avançado. Então, você nota a diminuição da massa tecidual cerebral, ou seja, um cérebro bem menor,
e uma diminuição da espessura do córtex. O córtex cerebral está envolvido com inúmeras reações cerebrais, então ele vai diminuir de tamanho, vai ter um aumento dos ventrículos, não é? E a gente vai notar muitos neurônios mortos e a formação de placas amiloides entre os neurônios e colado no neurônio, vai ter a formação dessas placas, e no interior dos neurônios da pessoa com Alzheimer vai ter um aumento de uma proteína chamada tau, que vai dar uma constituição mais fibrosa do neurônio por dentro dele, ou seja, o neurônio passa a ficar inativo. Então, ainda sobre o mecanismo da Alzheimer, então, na realidade, vai se formar, onde eu estou passando o cursor aqui, essas placas amiloides nos neurônios, e no interior do neurônio vão se formar proteínas, com a proteína tau, que vai também impedir o bom funcionamento dos neurônios. Aqui está a tau, que vai criar tipo uns fibrotúbulos aqui dentro, umas fibras, e isso vai dificultar todo o mecanismo cerebral. Ou seja, na realidade, o que acontece na Alzheimer é que essas células, os neurônios que constituem o cérebro, vão morrendo. Agora, o mais interessante para nós é que está provado os efeitos espetaculares da espirulina sobre essa doença. Então, o consumo da espirulina vai melhorar as funções neuronais, vai suprimir substâncias inflamatórias, porque, na realidade, o Alzheimer está muito relacionado com problemas inflamatórios do cérebro e com estresse oxidativo. Então, a espirulina tem substâncias anti-inflamatórias e antioxidativas. Então, esse trabalho aqui mostra de uma forma bem clara que houve uma reversão da morte neuronal a partir do momento em que se consumiu espirulina. Isso é apenas um trabalho, existem inúmeros outros. Por exemplo, esse outro trabalho aqui, feito por uma equipe chinesa junto com americanos, mostra de uma forma muito clara que o consumo da espirulina vai reduzir a isquemia. A isquemia é a falta do sangue no cérebro e a morte neuronal. O consumo de espirulina vai reduzir a falta de sangue no cérebro, que é relacionada também no problema da Alzheimer, e vai diminuir a apoptose, que é a morte neuronal. Então, espirulina, se consumir espirulina, você vai ter uma irrigação cerebral melhorada e vai ter uma diminuição considerável da morte neuronal. Outro trabalho também que mostra claramente o efeito da espirulina como protetora do estresse oxidativo. A gente viu que o Alzheimer está relacionado ao estresse oxidativo. Que estresse oxidativo é esse? Vocês viram e a gente viu que o cérebro precisa de muita energia. Ele vai consumir aproximadamente 40% da energia do corpo, vai para o cérebro, entre 25% a 40%. Então, esse metabolismo acelerado dos neurônios, e os neurônios não param, funciona dia e noite, vai requisitar bastante oxigênio, por isso que ele não pode passar mais do que 2 minutos sem oxigênio, que morre. E esse metabolismo acelerado e contínuo das células nervosas ou neuronais vai criar o oxigênio livre, e isso vai levar a um estresse oxidativo. Mas existem substâncias e de uma certa forma, esse oxigênio livre no cérebro, até um certo ponto, é bom. Mas se o estresse ele é um estresse repetitivo, contínuo e muito grande, isso vai fazer com que haja um distúrbio da formação desse oxigênio livre, e aí onde vão aparecer a mortalidade ou a apoptose celular neuronal dentro do cérebro e o desenvolvimento do Alzheimer, numa doença já mais avançada.
Então, a espirulina, ela mostra esse trabalho aqui, melhora a memória, o déficit de memória, ela vai evitar e vai diminuir o estresse oxidativo. Tudo isso funções da espirulina. Então, de forma resumida, a espirulina, se você consome espirulina, principalmente desde uma idade muito remota, isso vai fazer com que você não tenha tanta tendência de desenvolver o Alzheimer, ou seja, ou pelo menos o Alzheimer será retardado. Não é? Existem inúmeros outros trabalhos também, porque nós não temos tempo de falar todos os trabalhos, eu mostrei alguns apenas, mas existem inúmeros outros mostrando o papel da espirulina como antioxidativo e tendo, portanto, influência no desenvolvimento do Alzheimer. Outra doença também é o Parkinson, que é uma doença neurodegenerativa. Então, essa doença do Parkinson, a gente sabe que o Alzheimer vai trabalhar principalmente na memória. A pessoa começa a perder a memória de curto prazo, é o primeiro sintoma dela. Depois, ela vai perdendo o olfato, a fala, o equilíbrio, e ela vai ser prostrada e, pouco a pouco, ela vai perdendo toda a coordenação até morrer. Isso é o Alzheimer, e a gente viu por que é que isso acontece. O Parkinson, na realidade, tem inúmeros sintomas, e aí a gente vê, normalmente, uma pessoa que está desenvolvendo o Parkinson, ela começa a tremer, principalmente tremer a mão, ela tem essa postura da mão como quem está contando dinheiro, ela vai desenvolver essa postura do corpo inclinada, ela tem um desequilíbrio, enfim, vai salivar excessivamente, ela vai ter uma rigidez muscular, enfim, são inúmeros sintomas relacionados a essa doença, que é uma neurodegenerativa, e ela está, sobretudo, relacionada a uma diminuição intensa da produção de dopamina, que é aquele neurotransmissor que a gente viu agora, há pouco tempo. Então, no circuito cerebral do Parkinson, essa doença ela vai se desenvolver principalmente numa região bem pequenininha chamada substância negra do cérebro. São pequenas áreas onde eu estou apontando aqui, e é onde ela vai atingir mais esses neurônios. Então, aqui a doença ela vai fazer com que esses neurônios eles passem a diminuir a síntese da dopamina, que é o neurotransmissor que vai comunicar um neurônio com o outro. E essa região aqui, que é a região da substância negra, ela está intimamente ligada ao equilíbrio da pessoa e a coordenação motora. Então, como os neurônios vão perdendo o meio de comunicação delas, então essa comunicação de um neurônio com o outro vai sendo perdida e, consequentemente, os movimentos da pessoa e a contração muscular vai sendo afetado. E começa de uma forma muito branda, mas é uma doença evolutiva, não se conhece um tratamento muito efetivo. Hoje em dia, se faz uma cirurgia que pode melhorar o estado clínico de aproximadamente 20% dos pacientes que são cirurgiados, com a colocação de certos eletrodos dentro do cérebro nessa região aí, que vai estimular essa região para, vamos dizer assim, de uma certa forma, driblar essa deficiência de dopamina. Agora, veja só, a espirulina é riquíssima em flavonoides. Então, esses flavonoides estimulam a produção de dopamina. A gente viu que o Parkinson ele está relacionado com a deficiência de dopamina. E os flavonoides são intimamente ligados com a produção de dopamina. E esses flavonoides tem bastante na espirulina, ela é riquíssima em flavonoides. Então, consumindo espirulina, a pessoa vai ter flavonoides suficiente para estimular a produção da dopamina e também para evitar o estresse oxidativo, consequentemente, evitando o desenvolvimento da doença que é o Parkinson. Esse trabalho aí, ele foi feito exatamente
mostrando o efeito do consumo da espirulina em ratos que sofreram uma neurotoxicidade. Então, eles tiveram injetado no cérebro deles substâncias que criam no cérebro aquilo que o Parkinson faz, ou seja, vai impedir a transmissão da dopamina e, consequentemente, levando à doença. E também aumentando o estresse oxidativo. Então, eles fizeram o tratamento dos animais, eles fizeram por 14 dias, consumindo 25, 50, 100, 150 e 200 microgramas por quilograma, isso por via oral. Então, eles, por 14 dias apenas. Então, aqueles que comeram a espirulina, 150 gramas por quilo, tiveram 51% deles tiveram prevenção do desenvolvimento da toxicidade da substância sobre o cérebro deles. Ou seja, a espirulina conseguiu prevenir a toxicidade dessa substância sobre os neurônios e também diminuir o estresse oxidativo. Esse outro trabalho, também feito por uma equipe de americanos e também da Suécia, mostra também que o consumo da espirulina também ativou o sistema dopamínico, que é aquele sistema envolvido na doença de Parkinson. Então, esse trabalho é um trabalho muito interessante e isso ficou mostrado de forma muito clara que o uso da espirulina diminuiu consideravelmente a mortalidade neuronal e também restituiu o circuito da dopamina. Esse outro trabalho também, feito por pesquisadores dos Estados Unidos, principalmente dos Estados Unidos, e aí foi um trabalho feito com vários pesquisadores de várias universidades dos Estados Unidos, na Flórida, enfim, vários outros, não é? Mostra de uma forma muito clara que o grupo que recebeu espirulina teve também uma neurotoxicidade muito menor e também houve uma interação com a micróglia e que houve uma diminuição da atividade da micróglia, que muitas vezes ela vai agir aumentando a inflamação cerebral quando o cérebro é tocado por qualquer coisa tóxica. E a espirulina diminuiu essa atividade de micróglia, diminuindo, portanto, a inflamação neuronal e, consequentemente, restituindo a ação dos neurônios no mesmo mecanismo que é aquele do Parkinson. Então, a gente já viu aí a influência da espirulina sobre 3 tipos de doença. O déficit de concentração, a TDAH, vimos sobre Alzheimer, sobre o Parkinson, e agora vamos ver sobre os AVCs, as embolias cerebrais. Então, o consumo da espirulina reduz o risco de AVC. Então, por quê? Porque a espirulina ela vai melhorar o fluxo sanguíneo. Isso aí está aprovado, alguns trabalhos científicos mostraram isso, daqui a pouco eu vou mostrar um. E a espirulina melhora consideravelmente o fluxo de sangue dentro do cérebro, aumenta também o calibre dos vasos sanguíneos, isso vai dar uma vascularização melhorada e, consequentemente, diminuindo as possibilidades de haver embolia ou a formação de êmbolos ou bolos ou qualquer coisa que vá obstruir um vaso sanguíneo, levando ao AVC. Então, um instituto na Índia descobriu que uma dose pequena de espirulina por dia, 1 a 2 gramas por dia, tem um efeito protetor sobre o sistema nervoso dos ratos, que foram expostos a grandes quantidades de radicais livres. Então, eles mostraram que a espirulina tem um efeito muito protetor
no cérebro, prevenindo, portanto, o AVC. Então, esse outro trabalho aqui, ó, constatou que a espirulina vai melhorar o espaço interno de vasos sanguíneos, das artérias principalmente da aorta, melhorando, portanto, a condução de sangue para o cérebro. Então, isso previne a arteriosclerose e, consequentemente, os acidentes vasculares, que normalmente são oriundos da arteriosclerose. Consumindo espirulina, você vai ter, consequentemente, uma chance menor de ter AVC. Outra coisa importantíssima, inclusive foi provado em alguns países, na França, isso já ficou demonstrado, que o uso de pesticidas, inseticidas na agricultura estavam intimamente ligados ao desenvolvimento de doenças de Parkinson. Por exemplo, o mercúrio, que é um mineral, está intimamente associado à intoxicação por mercúrio, ao desenvolvimento do Alzheimer, do autismo, da esclerose em placa, do Parkinson e da depressão. Então, a espirulina, ela é conhecidíssima, inclusive ela é muito interessante quando se está fazendo no tratamento de câncer, que se faz o uso de substância de uma toxicidade muito grande, foi mostrado que o uso da espirulina diminui os efeitos nefastos dessas substâncias e até da radiação sobre os tecidos e o cérebro também. Então, a espirulina ela vai tirar os metais pesados do cérebro e também do sistema nervoso central e do fígado. Isso aí está mostrado, está claro. Então, por exemplo, esses dois trabalhos científicos que eu mostro aí mostram, tanto esse trabalho aqui como esse outro, eles mostram o efeito protetor da espirulina, porque ela é riquíssima em vitamina E e em beta-caroteno, assim como na superóxido dismutase, em selênio e também muito rica em ficocianina. Então, porque ela é rica em tudo isso que eu acabei de falar, ela vai proteger o cérebro dessas substâncias, de metais pesados, o mercúrio, de pesticidas, porque ela vai desintoxicar o cérebro. Essa doença talvez seja não tão muito conhecida de muitos que estão me ouvindo, mas ela hoje atinge 8,5% da população. Ou seja, ela tem uma expressão ainda maior do que a própria síndrome do excesso de estimulação, que é a TDAH. Então, essa é a síndrome das pernas inquietas, ou também chamada de doença de Willis-Ekbom. Foi o camarada que identificou isso pela primeira vez. Popularmente conhecida como doença das pernas inquietas. Então, essa doença ela vai se manifestar exatamente porque a pessoa ela não consegue ficar com as pernas paradas. Ela sente bastante excitação nas pernas e isso se exacerba ainda mais durante a noite. Então, a pessoa vai ter problemas para dormir porque as pernas não param quietas. Existe, como se sabe já, uma predisposição familiar, certo? Determinadas famílias têm mais predisposição para o desenvolvimento dessa doença, mas está provado que essa doença ela é intimamente ligada a um déficit em micronutrientes ou micronutrientes, como ferro, magnésio e selênio. A espirulina, como eu mostrei atrás, é riquíssima em ferro, em magnésio e em selênio. E também essa doença é provavelmente ligada ao déficit em neuromediadores como a dopamina. Então, também está relacionada com a dopamina. E a gente viu que a espirulina é riquíssima naquele aminoácido que é um precursor da dopamina e também da vitamina B6, que também está intimamente relacionada com o metabolismo da dopamina. Então, pela riqueza excepcional
da espirulina em micronutrientes, ferro, magnésio, selênio e ainda outros microminerais, ela com certeza vai trabalhar para evitar esse tipo de manifestação dessa doença. Então, a espirulina é um recurso ideal pela sua riqueza nesses microminerais e pela disponibilidade ou biodisponibilidade desses minerais dentro da espirulina. Outra doença que a gente tem escutado falar muito é a esclerose múltipla, que também é uma doença neurodegenerativa e que atinge hoje milhões de pessoas no mundo inteiro. Aproximadamente, você vai ter, por exemplo, só no México tem aproximadamente 2,3 milhões de pessoas. Essa doença, normalmente, ela vai atingir o neurônio, diminuindo esse envolvimento que o neurônio tem, que a gente chama de bainha de mielina. E essa bainha de mielina, que envolve o axônio, essa parte do neurônio, é gordura, tá? É ácido graxo. Aí, a esclerose múltipla vai estar associada à deficiência da bainha de mielina, um desaparecimento dessa bainha de mielina nos neurônios. Isso vai levar uma pessoa a estar cansada, debilidade das extremidades, né? Paralisia parcial, vai ter rigidez, vai ter um tremor involuntário e vai ter deficiência da visão também. Então, são alguns sintomas dessa doença chamada esclerose múltipla. Então, essa esclerose múltipla, esclerose em placa, então, esse pesquisador aqui, esses pesquisadores, foi esse mais alguns, eles mostraram, num estudo realizado na Europa, eles viram que o efeito da espirulina sobre pacientes com esclerose em placa, eles viram que o consumo da espirulina vai diminuir a velocidade da chegada dos sintomas. Então, o consumo de espirulina, esses pesquisadores mostraram que vai frear ou diminuir a manifestação dessa doença. Ou seja, se você consome espirulina e se você tem uma tendência a desenvolver esclerose múltipla, isso vai ter um freio. O consumo da espirulina vai frear e diminuir a velocidade da chegada dessa doença e também dos sintomas. Então, esse estudo aí, por exemplo, mostra também que o uso da espirulina vai até mesmo fazer com que pessoas que estavam tendo já sintomas, eles tenham uma remissão desses sintomas, ou seja, ele tem uma diminuição dos sintomas. Mesmo pessoas que já estavam tendo os sintomas, numa esclerose já disseminada, eles viram que o uso da espirulina, isso pessoas de 35 a 40 anos, o uso da espirulina conseguiu mesmo frear e até reverter alguns sintomas da esclerose múltipla. Então, eu já estou quase chegando ao final. Esse é apenas um quadro que vai resumir basicamente tudo que eu acabei de falar, não é? A gente vai ver a influência dos fatores, das neurotoxinas, da malnutrição, a influência da idade, a influência da genética, tudo isso agindo sobre o cérebro, levando a doenças neurodegenerativas, levando à inflamação do cérebro e ao estresse oxidativo. Ora, o consumo da espirulina vai trabalhar evitando essa oxidação e evitando essa inflamação, mesmo em pessoas já idosas. Então,
o que a gente pode dizer, de uma forma resumida, é que a espirulina é o melhor alimento para o cérebro. E a gente pode dizer de uma forma bem clara que a espirulina é neuroprotetora, ou seja, a espirulina protege o cérebro de inúmeras doenças. Inclusive, tem trabalhos mostrando também o efeito benéfico do consumo da espirulina para evitar alguns tipos de câncer cerebral, principalmente gliomas, tá? Que hoje está se tornando até frequente, o que não era há alguns anos atrás. Outros trabalhos também mostram, por exemplo, o consumo precoce da espirulina, principalmente numa mulher gestante, por exemplo, levando a ter filhos que já vão nascer com um cérebro bem formado e que vai ter menores chances de desenvolver doenças neurodegenerativas, como a gente acabou de ver. Então, basicamente é isso. Claro que a gente não esgotou o assunto, mas eu acredito que, a partir de agora, você já tem uma base interessante para poder falar para os seus clientes o quanto a espirulina ela é boa, e você pode falar com propriedade, não é? O quanto a espirulina vai proteger as pessoas dessas doenças neurodegenerativas, da intoxicação cerebral, e você vai ter uma vida saudável, mesmo numa idade já avançada. Está gravando, né? Muito obrigado. Sensacional, doutor Fernando Borges. Estou aqui aplaudindo. Obrigado, doutor Fernando. Eu que agradeço. Eu estava aqui escrevendo para o pessoal e tendo feedback também. Só um minuto. Passou aqui uma moto aqui no prédio. Doutor Fernando, impressionante. Obrigado por compartilhar informações de alta qualidade. Eu até escrevi aqui no bate-papo qual é o preço que essas informações ela tem, né? Olha o valor disso, olha o valor. Eu já disse em outros eventos nossos, que o meu sonho é ter uma longevidade saudável, de ter a minha vitalidade quando chegarmos aí na casa de 70, 80 anos. Então, eu tenho certeza que, assim como eu, o sonho de todo mundo quer viver bem, quer ter uma vida em sua plenitude. E a saúde mental é algo fundamental. O cara falando agora. Impressionante, Fernando. Vou assistir outras vezes, essa conferência está sendo gravada, eu vou reassistir para que eu possa ter total segurança para compartilhar essas informações, porque realmente são riquíssimas. A sociedade mundial precisa ter acesso a isso. De encontrar em um único alimento tamanho potencial. Que é que você... É o que eu disse aqui. Você não pode iniciar compartilhamento da tela quando o outro participa. A nossa energia mental. Não, da tela não. Parabéns, viu? Parabéns pelo estudo. Deixa eu só fechar o áudio aqui tem alguém, não sei quem, está com o áudio Alberto. Pronto, acredito que encerrei. Fechei. Doutor Fernando, deixa eu ver, vamos ler se tem alguma pergunta aqui, mas eu acredito que está todo mundo aqui surpreso, impactado, com tamanha excelência nas informações. Maravilhoso. Oi, Ive, satisfação aí ter a sua presença novamente. Estou muito feliz por participar por essa conferência. Obrigado, pastor Ivan. Honra, muito bom. Parabéns. Robson, meu irmão aqui, o Baganha, está mudando a saúde de todos os meus pacientes. A Ide, ela é uma naturopeuta lá do interior do Mato Grosso do Sul e ela compartilhando aqui, está mudando a saúde de todos os meus pacientes. Obrigado, Ide. Compartilhe com a gente todos os depoimentos dos seus clientes, viu, Ide? Compartilhe com a gente, o mundo precisa saber disso, tá ok? Fundamental compartilhar depoimentos. Glórias a Deus por sua vida, doutor Fernando Borges, Joelson aqui está dizendo. Obrigado, Joelson. Top, a Railene Gomes participando aqui com a gente. Incrível, o melhor alimento para a humanidade. Obrigado, Pereira. Pode ser consumida por gestante? Pergunta a Ágata. Aqui, doutor Fernando.
Claro, pode e deve. Apesar de que no Brasil, até bem pouco tempo, eu não sei se continua, porque as coisas aí no Brasil mudam assim muito rápido, mas até pouco tempo a Anvisa ela exigia que se colocasse no produto, na embalagem do produto de espirulina, que deve ser evitado o consumo de espirulina para pessoas idosas, gestantes e crianças. Falar e não deixa. Essas três bolinhas. Excelente. Inclusive, eu vou até, depois eu vou falar sobre isso. Eu vou fazer depois uma conferência sobre o uso da espirulina para crianças, idosos e gestantes. Porque isso é uma coisa que está lá no rótulo, tem que estar no rótulo que a Anvisa pede, mas cientificamente, ao contrário, deve-se consumir. É um alimento, né, doutor Fernando? Como o senhor disse. É um alimento. E outra coisa importantíssima que a gente tem que destacar, e é bom que todo mundo tenha consciência disso, a espirulina não é um remédio, a espirulina é um alimento. Tá? Sim. Então, isso é importantíssimo. Exatamente. Não confunda a espirulina com remédio. Eu digo, ela é melhor do que remédio. Muito. Porque o remédio, o que é que ele faz? Ele trata. A espirulina, ela prevê. Ela vai prevenir. Ela nem trata, ela não deixa adoecer. Não é melhor? É melhor prevenir do que remediar, não é? Então, a espirulina... Melhor prevenir do que remediar, verdade. Muito bem, muito bem. Se alguém quiser falar alguma coisa aqui, senhor Humberto, Agda, Gênese, tem aqui a Railene perguntando, uma pessoa com Alzheimer começa a consumir espirulina, em quanto tempo haverá melhora no transtorno, sendo que a mesma é degenerativa? Difícil pergunta, hein? Isso vai depender muito do... A gente sabe que nos ratos, no trabalho que foi feito com ratos, a gente viu com 14 dias, já na quarta semana, após o uso de espirulina, já existia uma recuperação neuronal bastante interessante. Tá? Agora, essa resposta vai depender muito do estado do cérebro de cada um, né, do avançar da doença. E eu não tenho como dar essa resposta precisamente. Em princípio, já a partir de um mês de consumo, já deveria ter alguns efeitos positivos. Outra coisa importante principalmente nós que falamos de espirulina, é que, às vezes, eu já passei por isso, já presenciei isso. Você fala da espirulina e você diz todas as propriedades dela, o cara diz, mas eu não tenho nada disso. Não preciso. Aí, quer dizer, não é isso. Você vai exatamente ter uma alimentação sadia para prevenir. Exato. Então, a espirulina previne. Então, mesmo se o cara tem geneticamente uma predisposição para desenvolver o Alzheimer, para desenvolver o Parkinson, etc., a gente viu por que é que essas doenças elas se desenvolvem. Estão ligadas com a dopamina, estão ligadas com a noradrenalina, com a deficiência desses neurotransmissores. E a espirulina tem os precursores desses neurotransmissores e tem a vitamina que transforma. Então, e os trabalhos científicos mostram isso. Então, pode comer porque vai melhorar. Agora, eu não tenho como dizer com relação a esse paciente em quanto tempo vai ter melhora e se vai ter. Isso, porque, evidentemente, pode ser que esteja no estágio tão avançado que não tenha mais como regenerar. Prevenção, né? Nós temos, o foco é a prevenção, então não podemos deixar que essa doença chegue até nós. De que forma? Prevenindo e consumindo a espirulina. É fantástico, glória a Deus por ter revelado essa fantástica fonte de saúde, diz aqui o nosso parceiro Alex, grande Alex. Aí diz, eu ensino a comer espirulina com feijão, é exatamente isso, né? Eu também na minha casa, a minha esposa coloca a espirulina no feijão, minhas filhas, todo mundo consome. Pode ser inserido... Pode dar com feijão. Agora, o que não deve ser feito é cozinhar a espirulina junto com o feijão. Você prepara o seu feijão, depois de preparado, você coloca a espirulina dentro.
Exatamente, professor. Um tempero final, né? Pode ser ingerido por lactantes também? A Ágata está perguntando. Claro, deve. Deve, né? Deve. Se você realmente ama seu filho, come espirulina, se estiver aleitando ele, e você vai ver que vai ser bom também para seu filho. Tá, e para encerrar aqui... Há um hormônio que é a ocitocina, que está ligado ao metabolismo do leite. Tá? E a espirulina, ela também é interessante no mecanismo da produção e da liberação da ocitocina, que está associado à produção e à liberação do leite. Então, isso vai melhorar, inclusive, a produção do leite e a liberação do leite para as lactantes. Além da qualidade do leite, que vai ficar bem melhor também. Meu Deus! Doutor Fernando, assim é sensacional. Cada tema que entra é para dar aquele... Meu Deus, mais isso. Mas é impressionante, realmente. Mas o objetivo é exatamente isso. O objetivo é a gente formar cada um de vocês. Sim. Para que vocês, quando chegar para falar para uma pessoa, falar com propriedade. Uma vez, eu me lembro, há muito tempo atrás, quando eu comecei a mexer com espirulina, isso data aí de uns 15 anos atrás, eu conheci um médico, que inclusive era prefeito de uma cidade, e eu comecei a falar para ele das propriedades da espirulina. Sim. E aí eu fui falando, e de repente ele olhou para mim assim e disse: rapaz, esse negócio aí parece aquelas garrafadas de feira, que serve para tudo. Aí eu falei para ele: olha, o que acontece é o seguinte, as garrafadas de feira não tem nenhum trabalho científico mostrando que ela realmente faz o que os camaradas dizem que ela faz. Agora, tudo que eu falei para o senhor é provado cientificamente em relação à espirulina. Tudo que a gente está falando tem base científica, não é nada blá, 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 não. Por isso que eu fiz questão de mostrar. Claro, eu não mostrei todos os trabalhos, porque não tem como mostrar. Eu mostrei alguns apenas. Mais de 1.000. Mas esses já servem para mostrar e para referendar o que eu estou falando. Perfeito, doutor Fernando. Sensacional. Por isso que eu digo para toda a rede, gente, tem treinamento? Não perca, promova para a sua rede, porque isso aqui salva vidas. Essas informações mudam histórias. São tão ricas. E para quem, meu Deus, não existe prioridade maior na vida do que saúde. Não existe. Não existe outra prioridade maior que essa. E o tema que estamos trazendo, doutor Fernando sempre com temas sensacionais, atuais, são temas que vão nos levar a outro nível de resultado para o nosso organismo, nosso sistema. Então, realmente, o que ele acabou de comentar, o objetivo dessas reuniões é que promover e compartilhar essas informações para que nós que somos, grave bem essa frase, promotores de saúde. Nós não somos doutores são os nossos pesquisadores, pessoas que estudam por anos e anos e anos, pesquisam em laboratório e tudo, são doutores. Nós somos promotores de saúde e temos essa missão de levar, de promover o acesso às informações que os nossos doutores compartilham com a gente. Então, nós somos promotores de saúde e aqui na SPGreen o foco central é esta. O foco central é compartilhar informações, nos capacitar para que todos possam ter segurança na hora de apresentar, de vender, de consumir os nossos produtos. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta importante, senão vamos encerrar para que a gente possa liberar para a segunda etapa aí. Doutor Fernando, pode aumentar a pressão arterial? Só uma informação, acho que é muito pelo contrário, né, doutor Fernando? Pode aumentar. Normalmente, os trabalhos científicos mostram que ela diminui, ou seja, ela regula a pressão arterial. E antes dessa pergunta aí, tem outra de Elber. Elber, ele fala assim, acho que deve ser o pai dele, é acometido de Alzheimer, Parkinson, diabetes e hipertensão. Ah, sim, não vi essa pergunta. Diz que ele tem 80 anos. Está nos primeiros 6 meses. E ele pergunta se esses quadros vão ser revertidos.
Então, Elber, é o seguinte, a diabetes, a gente tem inúmeros trabalhos que mostram o efeito positivo da espirulina sobre a diminuição das taxas em pessoas diabéticas. Portanto, é absolutamente alvissareiro esperar que a diabetes dele vá baixar. Eu tenho praticamente certeza que isso vai acontecer com o consumo da espirulina. A hipertensão também. A espirulina diminui bastante e ajuda no controle da hipertensão arterial. E o Parkinson e o Alzheimer, nós vimos aí os efeitos da espirulina sobre o Parkinson e Alzheimer. Mas isso vai depender muito do estado em que o cérebro dele vai estar. Porque é o seguinte, um neurônio, uma vez morto, ele não se reconstitui. Tá? Não, basicamente, em muitas áreas do cérebro, não vai existir nova formação de neurônios. Apenas em algumas áreas, não em muitas. Aliás, essa descoberta é muito recente, porque até pouco tempo atrás, nós estávamos conscientes, né, de que não havia neuroformação dentro do sistema nervoso central, dentro do cérebro, não havia como, mas a gente descobriu que em algumas áreas isso é possível. Então, uma vez que o neurônio é lesado, dificilmente você não vai ter novos neurônios. O que acontece é um rearranjo dos neurônios, eles vão formar uma nova rede e isso vai possibilitar ao cérebro de funcionar mesmo com menos neurônios. A gente viu aí que tem 100 bilhões de neurônios. E, na medida do tempo, a pessoa vai perdendo neurônios. A morte de neurônios, ela é uma coisa que vai acontecendo continuamente, né, dentro do organismo do indivíduo. Então, vai depender muito do estado de lesão, da Alzheimer e do Parkinson. Mas é bem melhor ele comer do que não comer. É verdade, é verdade, é verdade. Bem melhor ele se alimentar com espirulina do que sem ela, com certeza. Obrigado, doutor Fernando, obrigado aí. Obrigado, Elber, grande parceiro nosso ali do estado de São Paulo. É impactante, gratidão, espirulina, só existe uma resposta a Deus, é isso mesmo, pastor Ivan. Meus amigos, queremos agradecer, uma consideração final aí, doutor Fernando, para a gente encerrar essa etapa do treinamento. Lembrando que daqui a 20 minutos retornaremos para falarmos sobre o plano de negócios. A consideração final, doutor Fernando. Eu quero agradecer a oportunidade, como eu já disse algumas vezes, né, em todas as conferências que eu já fiz. Eu me sinto lisonjeado em podê-las fazer, em estar contribuindo com o conhecimento, porque o nosso desafio é levar saúde para as pessoas, uma vida melhor. Olha, você imagina, meu grande sonho que eu tenho, principalmente em relação ao Brasil, é da gente colocar a espirulina na merenda escolar. Então, eu não sei se entre nós, os que estão ouvindo, tem pessoas que possam ter influência sobre um fator desse. Você pode ter no seu município, por exemplo. Começa pelo teu município, tá? Vai lá, fala com o prefeito, mostra para ele a influência da espirulina. Você viu aí os trabalhos científicos mostrando o quanto melhora a capacidade de concentração, de memória e os resultados escolares. Tem outros trabalhos que eu não mostrei, mas feito com universitários, mostrando que o grupo de universitários que consumiam espirulina tiveram resultados muito melhores e muito mais significativos do que o grupo que não estava comendo. E isso é feito um trabalho extremamente bem feito, cientificamente muito bem feito. Tá? Então, você imagina isso, você levando para as crianças na tua escola. Não é? Eu me lembro que esses brisolões, são chamados assim, essas escolas foram criadas por Brizola. Leonel Brizola, que era governador no Rio de Janeiro, ele tinha uma preocupação, e a gente sabe disso, porque é o seguinte, os 5 primeiros anos da vida de uma pessoa são fundamentais no desenvolvimento do cérebro. Então, se durante esses 5 anos
do momento que ele nasce, ou do momento que ele está sendo gerado ainda na barriga da mãe, até os 5 anos de idade, você tem aí um momento extremamente importante no desenvolvimento do cérebro. E se durante esse processo houver deficiências nutricionais, essa criança vai ter deficiências durante toda a vida dela. No processo de aprendizado, no processo de comportamento, enfim. Por exemplo, foi visto, os pesquisadores viram, por exemplo, que a maioria das crianças que tiveram, isso eles fizeram uma pesquisa numa comunidade, a maioria das crianças que tinham uma certa deficiência de dopamina, por exemplo, de triptofano na alimentação, elas passaram na idade adulta a serem marginais, criminosos. Então, existe uma relação muito íntima entre a deficiência de noradrenalina, por exemplo, e de outros, com criminosos. Então, durante esses 5 anos, se houver deficiência nutricional, então haverá um déficit neuronal. Então, serão adultos com menos performance. E foi por causa disso, e pensando nisso, que Leonel Brizola fez essa escola de tempo integral para que as crianças se alimentassem na escola. Porque eles sabiam que uma boa parte das crianças carentes das favelas, por exemplo, não tinham uma nutrição adequada. E isso faria com que eles viessem a ser crianças, adultos deficientes mentalmente, com sérias deficiências. E agora você imagina, a gente nem precisa de um brizolão. O investimento de um brizolão desse é muito grande, né? Muito grande. Não que eu seja contrário, eu sou favorável, mas não precisa ter um brizolão. Se você tiver espirulina na alimentação dessas crianças, está resolvido o problema. Acabou. Acabou. A deficiência de ferro, hoje nós temos mais de 50% das crianças brasileiras têm deficiência de ferro. O ferro é importantíssimo no mecanismo da oxigenação cerebral, que eu mostrei quando falei da influência da espirulina nos esportistas. Sim. O ferro entra na constituição da hemoglobina, que é o pigmento vermelho da hemácia. Menos ferro, menos hemoglobina, menos oxigenação. Menos oxigenação, menos capacidade neuronal. Então, o ferro, mais de 50% das nossas crianças têm anemia ferropriva. Isso vai levar a eles terem um cérebro menos performante. Você imagina o quanto nós temos perdido? Então, imagine se a gente leva a espirulina para dentro dessas crianças, para a escola, por exemplo, para a merenda escolar. Esse é um dos sonhos que eu tenho. Mas, enquanto isso não for feito, nós, cada um de nós, cada formiguinha que somos nós, cada um desse aí, não é? Distribuidor, ele vai fazer a sua parte e você vai mudar a vida das pessoas. E é isso que me motiva, não é? Nós estamos levando uma proposta nova de vida para as pessoas. Parece até uma coisa assim uma coisa do outro mundo, mas não é. É a realidade. Não é por acaso que a NASA, não é, usa espirulina nas suas estações orbitais. Não é por acaso. Não é por acaso que a ONU declarou que a espirulina é o alimento do futuro. Não é por acaso que a irmã Dulce disse que a espirulina era um presente de Deus para a humanidade. Meu Deus, que forte isso, hein? Não é por acaso que a equipe olímpica da China, todos os atletas chineses olímpicos comem espirulina. Não é por acaso que os atletas olímpicos dos Estados Unidos comem espirulina. Não é por acaso que você tem hoje, por exemplo, no Japão, a gente sabe que a expectativa de vida do japonês é muito alta e que você não tem um número muito significativo de doenças neurodegenerativas lá. E é exatamente por causa da alimentação deles. Eles são os maiores consumidores do mundo em espirulina. Bom, vou ficar por aqui, porque senão eu falo a noite toda de espirulina. Meu Deus, que coisa linda! Meu Deus! Eu quero também agradecer aqui a presença do professor Dr. Humberto Amorim, lá de Brasília, que é o presidente da Escola Brasileira de Varejos. Ele sempre tem nos acompanhado nas nossas conferências aí
e ele está se tornando aí um expert, né, sobre espirulina, e esse homem é um dos grandes. Eu admiro ele de uma forma magnífica. Ele é um gênio no comércio. Tá? Doutor Humberto? Humberto Amorim, é lá de Brasília. Uma sumidade, presidente da Escola Brasileira de Varejo. Então, tem nos acompanhado sempre aí caladinho no lugarzinho dele, mas sempre que termina, ele conversa comigo, ele me dá algumas dicas, ele me orienta também. Não é? Olha, que honra, que honra. Doutor Humberto, muito obrigado, um abraço, um beijão bem grande. E ele é consumidor de espirulina, viu? Eu convenci ele não passa mais sem espirulina da Espigurim. Ele e a esposa, que inclusive ela estava com um problema de artrite muito sério. Depois que começou a usar a espirulina, ela sentiu uma melhora significativa. Né? Que coisa linda. O doutor Humberto também sentiu uma melhora significativa da energia dele. Ele se sentia cansado, tal, parou. Enfim, é isso aí. Um beijão para todos. Muito obrigado. Jesus os abençoe. Obrigado,